Oi, eu sou a Marília Arcângelo, sou especializada em culinária vegetal e nos últimos programas eu já te mostrei como é possível a gente obter todas as nossas vitaminas a partir de um PF completo. Te mostrei também todas as bases culinárias que fazem com que a gente continue podendo aí comer todas aquelas receitas de memória afetiva, que são memórias da nossa infância, memória de outros lugares que a gente já foi, de coisas que a gente já comeu, que a gente não precisa abrir mão de nada disso. E hoje eu vou te contar uma curiosidade sobre mim. Eu atualmente moro no Chile, que é meu 5º país de residência. Eu amo poder morar em vários países, conhecer a cultura, conhecer a culinária local de cada um deles, porque a culinária obviamente não deixa de ser uma parte super importante cultural, né? Das tradições dos povos ancestrais, das tradições da história dessas pessoas que vivem ali. Então eu vou te contar quais são alguns dos pratos típicos daqui do Chile, que são pratos deliciosos, para vocês poderem experimentar aí também na casa de vocês. Hoje a gente vai começar desde a entrada até o prato principal. De entrada eu vou mostrar para vocês a sopaipilla, que é uma massinha redonda frita e também pode ser assada, super comum aqui. É uma comida de rua, né? Comida callejera, como eles chamam aqui. Uma comida de rua, mas que também hoje tem como entrada em todos os restaurantes que vocês vão por aqui. Além disso, vou te mostrar também o pebre, que é o principal molho, né, com que eles comem aí a sopaipilla, que nada mais é do que o nosso vinagrete, mas com bastante coentro. De prato principal, a gente vai ter pastel de choclo, que é como se fosse um escondidinho com purê de milho. Eu vou fazer ele à base de PTS, que é proteína texturizada de soja. E para ensinar a fazer essa PTS, já vou aproveitar e te mostrar também o sofrito, que é um refogado aqui que eles usam como base de quase todas as receitas. Eu vou te mostrar qual é esse refogado base, que aqui eles chamam de sofrito, que é uma delícia. Vou te ensinar a fazer a PTS pra gente fazer o nosso pastel de choclo. E se você quiser aprender a fazer o tofu mexido, que eu também uso nessa receita, me conta nas redes sociais que eu trago essa receita pra vocês. Quem sabe a gente faz um programa todo de café da manhã ou algo assim. Me contem o que vocês acham, que a gente vai pensando juntos aí. Por ser um preparo que chegou aqui na América Latina através da colonização espanhola, ele não é exclusivo do Chile. Você pode encontrar a sopaipilla em vários países da América Latina, inclusive até nos Estados Unidos, porque chegou através do México. Cada país tem um nome diferente. Aqui no Chile chama sopaipilla, porque quando os espanhóis trouxeram, isso se chamava sopaipa, e tem toda aí uma história do porquê chama sopaipa, porque sopaipa vem de sopa, que é molhado, e os árabes diziam que era um pão para ser molhado em azeite, então por isso o nome sopaipa. E aí quando chegou aqui no Chile, quando os Mapuche, que são os povos nativos daqui, conheceram, a sopaipa virou sopaipilla, que é sopaipa no diminutivo. Agora eu vou te ensinar essa receita de uma vez por todas. A primeira coisa que eu fiz aqui foi assar um pedaço de abóbora. Em todas as leituras que eu fiz, a abóbora só aparece aqui no Chile. E realmente ela dá um sabor super especial. Nos outros lugares eu vi ela mais sendo preparada com a farinha de trigo, que é o que veio aí da Espanha. E só aqui eu encontrei com abóbora, porque a minha já tá pré-assada. Nesse momento aí que a gente tá desinfetando todas as coisas que chegam em casa, esse meu pedaço de abóbora já chegou, eu lavei e coloquei para pré-assar, para ele não ter nenhum problema aí de ficar umedecido, alguma coisa assim, então por isso ele já tá pré-assado. Aí na sua casa você pode assar ou cozinhar. Por que eu prefiro assado? Eu prefiro assado porque depois, quando você vai fazer o purezinho dele, que a gente vai fazer um purezinho dessa abóbora, se tiver cozido e você deixar muito tempo ali, pode ser que tenha muita água na sua abóbora e você precise de muita farinha para ir pegar a consistência, para você conseguir modelar. Se você assar, essas águas, pelo contrário, né, a água dos vegetais, ela vai dando uma evaporada. Então o vegetal fica um pouco mais seco e você precisa de menos farinha, deixando aí a sopaipilla mais suavezinha, com mais gosto de abóbora. Eu assei no forno a 180 graus por mais ou menos uns 20, 30 minutos, mas ela tá em pedaço e tá aberta. Então isso vai variar se a sua abóbora é uma abóbora cabotiã grande, se é outro tipo de abóbora, se ela tá fechada, se ela tá aberta. Vai vendo, não tem perigo nenhum, espeta o garfo. Quando espetar, tiver molinho, ela já tá pronta. Então, como eu já te dei o spoiler, eu vou precisar de um purê dessa abóbora. Eu vou tirar aqui a casca dela e a gente vai amassar para ela ficar toda triturada. Essa casquinha
casquinha você não precisa descartar não. Se você quiser, volta ela pro forno até ela ficar crocante, que fica aí um petisco delicioso de comer. Eu tô amassando a minha aqui com o garfo, mas se você quiser, você pode processar, pode colocar no mixer. Isso não vai interferir no resultado final da sua sopa aipia. Depois de amassada, a gente vai medir uma xícara desse purezinho de abóbora e vai colocar todos os outros ingredientes. Eu vou fazer aqui uma versão sem glúten. Se você não tiver essas farinhas na sua casa e quiser usar farinha de trigo, é só você substituir essas farinhas pela farinha de trigo. Eu te conto exatamente qual a quantidade. Então, a primeira coisa, uma xícara de purê de abóbora. Pode ser a abóbora que você encontrar, tá? Procurei e não vi distinção das abóboras aí nas receitas chilenas que eu encontrei. Sempre tava lá, purê de sapalho. Uma xícara, então, do purê de abóbora. Uma xícara e 3/4 de farinha de arroz. Então aqui eu coloquei uma xícara e agora eu vou colocar mais 3/4 de farinha de arroz. 1, 2, 3. E 1/4 de polvilho doce. Ou seja, você reparou que a soma das minhas farinhas deu 2 xícaras? Se você não quiser fazer sem glúten, é só colocar 2 xícaras de farinha de trigo, então. E 2 colheres de sopa de azeite, que tradicionalmente é manteiga, mas você pode usar o azeite aí sem problema nenhum. Uma pitadinha de sal. E por último, uma colherzinha de café de fermento químico. Agora é só misturar. Eu gosto de ir com as mãos e aí você vai sentindo. De repente a sua abóbora tá um pouco mais úmida que a minha e demanda um pouco mais de farinha. É só você colocar um pouquinho a mais. Ou tá um pouco mais seca que a minha e demanda um pouco mais ou de abóbora ou de azeite. É só você colocar também, não tem o menor problema. Vai dar muito certo. Se preocupa muito mais em observar a textura do que eu tô te mostrando aqui do que ficar fixa na receita que eu te passei, tá? A minha mesmo, ó, ficou um pouco mais seca e isso é super comum quando a gente tá trabalhando com ingredientes naturais. Eu vou colocar um pouquinho mais de azeite aqui e se eu sentir que precisa, eu coloco mais um pouquinho de abóbora também para dar essa liga. E é aí que entra a dica que eu sempre dou quando você vai fazer qualquer coisa com a mão. Uma mão limpa, uma mão na massa. Se você precisar adicionar mais alguma coisa, você tem uma mão limpa. Então tá vendo? Já adicionei aqui o azeite, sem sujeira nenhuma. Começou a dar muito mais liga. Talvez eu coloque mais 1 ou 2 colheres de sopa aqui da abóbora. E é isso aí. Vou colocar mais abóbora. Olha a cor dessa massa que linda que tá ficando. Agora sim tô chegando na textura que a gente quer, ó. Dá uma olhada. Tá vendo que ela tá formando uma massa única? Totalmente junto, homogênea, super suave. É essa textura que a gente quer. Tá linda essa massa. Olha essa cor. Agora na bancada a gente vai enfarinhar e vai abrir essa massa. Fui até prender meu cabelo para eu poder trabalhar aqui tranquila sem ele cair no rosto. Se você quiser, eu também gosto de trabalhar a massa sem glúten entre 2 saquinhos. Então você pode colocar um saquinho embaixo, um saquinho em cima, a massa e aí você abre com um rolo. Aqui eu vou fazer aqui mesmo com essa bancada enfarinhada. Tô usando a mesma farinha de arroz que eu usei para fazer a nossa massa. Não vou abrir ela inteira de uma vez, ó. Peguei um pedaço, vou colocar aqui, olha que massa gostosa, e vou abrir. Vou dar uma enfarinhada no meu rolo também. E lá vamos nós. Não precisa abrir essa massa muito fina, tá? É gostosa a sopa aipia, um pouco mais gordinha. Então você abre aí na espessura de meio centímetro, um pouquinho menos, e depois é só cortar as bolinhas. Se você não tiver um cortador, serve um copo, serve uma xícara, o que você tiver por aí. Vou enfarinhar um pedaço aqui para eu ir deixando as minhas sopa aipias enquanto eu faço as outras. Se você estiver fazendo a sua sopa aipia com glúten, ela vai ter mais liga que a minha. Tá vendo que eu tô fazendo aos poucos? Tô fazendo de 3 em 3. Se for com glúten e você já quiser esticar a sua massa inteira, pode fazer.
Sem glúten eu recomendo realmente que você faça aos poucos para você não quebrar a sua sopaipilla. Depois que você cortar todas as suas sopaipias, você vai fazer alguns furinhos com o garfo, que também é típico daqui. É só você fazendo alguns furinhos delicadamente. Eu te contei que a sopaipilla tradicional ela é feita frita, mas hoje em dia em algumas casas, alguns chilenos já têm feito ela assada. Eu vou te mostrar então essas duas opções. Se você for fazer no forno, você vai deixar ela aí de 10 a 15 minutos no forno pré-aquecido a 180 graus. Se você for fritar, óleo quente, coloca a sua sopaipilla até ela dourar. Eu vou te mostrar aqui. Essas pro forno e essas pro óleo quente. É bem rapidinho, ó. Como a gente faz essa massinha um pouco fina, né? Mais ou menos meio centímetro que eu te falei. 1 minuto de cada lado, 1 minuto e meio já tá bom. E aí eu vou colocar aqui num papel absorvente. Enquanto a gente espera a nossa sopaipilla do forno ficar pronta, porque a frita já tá aqui, eu vou te ensinar a fazer o pebre, que não vai ter segredo nenhum, porque eu te falei, o pebre é exatamente igual ao vinagrete brasileiro, porém com muito coentro. Inclusive tem algumas regiões do Brasil que já fazem o vinagrete com muito coentro, então é a mesma coisa. Cada um já tem aí sua própria receita de vinagrete, então você pode fazer o seu. Corta bem pequenininho o tomate e a cebola, coloca coentro e come aí com a sua sopaipilla. Eu tô salivando agora aqui, só de vontade de comer a minha, vou correndo fazer meu pebre. E pra você não me dizer que eu não te ensinei a fazer nada, eu vou te ensinar a cortar a cebola aqui. Você já deve estar cansada de chorar, né? Então a gente vai manter aqui essa partezinha que ajuda a gente não chorar, além de ser super mais fácil da gente conseguir segurar a nossa cebola, porque ela mantém todos os anéis conectados e fica muito mais fácil de cortar. Eu vou te mostrar. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser cortar ela aqui ao meio, mantendo esse pedacinho aqui dela, corta ao meio, corta aqui um pedacinho só pra gente conseguir descascar e guarda esses talos e cascas que estão cheios de sabor pra gente fazer um caldo de legumes que eu vou te ensinar um dia. A receita já tem no meu Instagram, mas qualquer dia eu trago aqui pra você também. Agora a gente vai fazer um corte aqui no comprimento dela. Um corte, 2, se for possível, 3. Isso pra deixar ela bem pequenininha. E depois é só ir cortando aqui no comprimento. Cuidado com seus dedos. E agora sim, os pedacinhos de cebola. Assim ela já fica bem pequenininha, mas se você quiser dar mais uma caprichada, pode cortar aí ainda mais a sua cebola. Para cada 2 tomates eu vou colocar aqui o equivalente a 1/4 de cebola. Mas é como eu falei, cada pessoa já tem a sua própria receita de vinagrete, então você pode seguir a sua sem o menor problema. E eu vou usar aqui também 2 tomates. Para cortar o tomate também é muito simples, eu tiro essa partezinha dele, que às vezes é um pouco fibrosa, se você não quiser também não tem problema. E a gente vai repetir exatamente a mesma coisa que a gente fez para a cebola. Faz os cortes aqui na lateral dele, depois no comprimento. E agora os cubinhos. Eu vou temperar aqui com limão, sal e azeite. Se você quiser colocar vinagre, tudo bem. E agora o famoso coentro, que eu vou substituir por salsinha, que eu amo. Porém, se você quer um pebre tradicional chileno, com certeza é coentro. Salzinho e azeite. Aqui tô usando 1 a 2 colheres de sopa, mas é super a gosto. Mistura tudo super bem. E já come correndo com uma sopaipilla que tá aqui te olhando, porque eu tô salivando. Preciso urgentemente comer isso daqui, que eu não aguento mais esperar.
Como vocês já devem imaginar, muitas das minhas receitas elas têm adaptação, porque se é uma receita que contém algum ingrediente de origem animal, eu faço essa adaptação para ela ficar 100% de origem vegetal. Além disso, se ela tem trigo, eu também transformo ela sem glúten, porque eu tenho uma leve intolerância e assim a receita fica ainda mais inclusiva. Nesse caso da sopaipilla, tradicionalmente ela é feita com trigo, mas eu quis trazer uma versão sem glúten para vocês. E como eu falei, se você quiser fazer com trigo, é só fazer a soma das duas farinhas e usar o trigo. Já no caso do pebre, ele é tão parecido com o nosso vinagrete, como eu falei, que assim como no Brasil o vinagrete varia de família para família, de região para região, o pebre também. Então cada família tem a sua receita especial de pebre. Tem gente que coloca pimentões, tem gente que coloca pimenta, tem gente que coloca salsinha, cebolinha, coentro, sempre como eu falei para vocês. E uma coisa que varia bastante do nosso vinagrete também é a acidez. Então no nosso vinagrete a gente coloca bastante vinagre e limão para ele ficar ácido e o pebre bem menos, de 1 a 2 colheres de limão aí, para ele ficar um pouco menos ácido. Também pode ser vinagre, tem gente que coloca vinho e aí você vê como você prefere. Ele é um pouco mais ácido, um pouco mais apimentado e com bastante coentro a mais. E por falar em variações, vocês acreditam que aqui no Chile eles comem a sopaipilla, inclusive doce? Eles fazem uma calda aí com rapadura, colocam as sopaipillas fritas ali dentro e comem desse jeito. Eles amam. No bloco anterior a gente falou da nossa entrada chilena e agora sim vamos pro prato principal. Vamos começar a fazer uma proteína texturizada de soja e eu vou te ensinar 2 regrinhas básicas para deixar ela maravilhosa. A primeira delas é fazer um demolho muito bem feito dessa proteína texturizada. Aqui eu tô usando um voal. Se você não tiver, você pode fazer o demolho direto aqui na sua vasilha e depois você vai coar com uma peneira. Tanto faz, usa o que você tem aí na sua casa. Como eu tenho esse voalzinho aqui, já vou fazer direto. Então vou colocar a minha proteína texturizada de soja. Aqui eu tenho o equivalente a 300 gramas dessa proteína texturizada e 2 litros de água fervente. Eu vou colocar toda essa água aqui nessa proteína. Vou adicionar 2 colheres de sopa de vinagre e o suco de 1 limão espremido. Nas redes sociais, as pessoas costumam me perguntar se é preciso tanto o limão quanto o vinagre. Não, se você quiser fazer só com vinagre, tá tudo bem. Se você quiser fazer só com limão, tá tudo bem também. Eu é que gosto desse saborzinho dos dois juntos, mas pode ser que você nem sinta a diferença. Então testa com o que você tem aí na sua casa. Agora a gente vai deixar essa proteína aqui de molho por pelo menos meia hora e depois a gente vai espremer ela muito bem. Passada essa meia hora, agora sim a gente vai espremer. Então depois que eu deixei de molho, eu espero a água ficar morna, claro, porque eu vou apertar aqui com a minha mão. E espremo o máximo possível. Eu também gosto de dar uma lavadinha, tá? Nessa proteína texturizada, mas isso é totalmente opcional. Aí é como eu falei pra vocês, se você não tiver o voal, você pode fazer isso numa peneira sem o menor problema, mas aperta o máximo que você conseguir pra sair toda essa água. Então, além do demolho, eu ainda faço essa lavagem e aperto muito bem. Pra ela ficar o mais sequinha possível. Isso, além de ajudar no sabor, também ajuda na textura. A carne de soja já tá completamente demolhada, muito bem torcida. E vem então o segundo passo desse segredo aí pra tua PTS, proteína texturizada de soja, ficar bem saborosa, que é a construção da base de sabor. Eu vou fazer aqui com vocês, vamos lá? Vou tirar daqui pra você me enxergar melhor. E vou fazendo aqui toda a minha construção de sabor, a gente vai fazendo juntos. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser aquecer bem uma panela. Quando ela estiver quente, a gente vai adicionar o equivalente a mais ou menos 2 colheres de sopa de azeite. E logo depois do azeite, a gente vai começar com a cebola, porque é a mesma coisa que eu te ensinei no feijão. Eu gosto que a cebola caramelize, que dá um sabor muito especial para ela. Coloca sal aí na sua cebola para ela ir desidratando e ajudar a caramelizar mais rápido. Isso é importante para ela ficar bem sequinha também para quando a gente colocar a carne. Quando a cebola começar a ficar dourada, tá vendo? Você já pode colocar o alho. É claro que você não precisa esperar todo esse tempo, esperar a cebola caramelizar se você tiver com pressa. É só deixar ela ficar transparente e já pode colocar o alho.
Aqui, como eu tinha tempo e queria mostrar pra vocês de novo como eu gosto dela caramelizada, eu deixei tudo aqui. Vamos entrar com o alho e ele é super rapidinho. Vai perfumar, uma delícia. Esse alho só precisa ficar aqui 2 minutinhos. Quando começar a perfumar aí a sua casa, a gente já pode entrar com a carne. Como eu falei, é importante secar essa carne aqui para dar uma textura mais gostosa. Então eu só adiciono quando a minha cebola já tá completamente seca, soltou os líquidos, caramelizou. Em cada etapa eu também já vou temperando com um pouco de sal, porque eu acho que fica mais fácil de não errar na proporção. Quando ela estiver bem sequinha, agora sim a gente pode adicionar a nossa cenoura. Ela é opcional, mas eu acho que dá um sabor maravilhoso. Eu tô colocando o equivalente a meia xícara de cenoura ralada. Se você quiser colocar mais, pode colocar. Se você quiser colocar menos, pode colocar também. Ela funciona mais para dar um sabor. E lembra que eu tinha comentado com vocês também sobre o sofrito, que é o refogado típico daqui do Chile? O sofrito deles, o tradicional, não vai alho. Tanto é que quando tem alho, chama sofrito com alho. A base do que eles usam é cebola, cenoura, que tem aqui na nossa carne. Às vezes algumas famílias colocam tomate, mas não são todas. E geralmente também eles usam pimentões. Então se você quiser também usar aqui no seu sofrito, no seu refogado, o pimentão, é só colocar ele depois do alho, deixar evaporar toda a água dele para nossa carne dar tempo de secar também, e aí você segue todo o processo igual. Eu não estou usando aqui o pimentão, mas você pode usar na sua casa se você quiser. Carne bem sequinha, cenoura refogada. Eu vou colocar o equivalente agora a meia xícara aproximadamente de molho de tomate. Isso fica a seu critério, pode colocar mais ou pode colocar menos. Eu estou usando aquele molho de tomate assado que eu te ensinei no último programa, lembra? Se você não tem essa receita, ela tá certinha nas minhas redes sociais, não se preocupe, é só entrar lá que você vai encontrar a receita super fácil. Depois que eu sequei bem a minha carne e ela já tá com aquela textura que eu falei pra vocês que eu gosto mais, não tem nenhum problema já adicionar alguma coisa pra umedecer de novo. Inclusive, pra comer, eu gosto da carne bem mais úmida, então por isso eu tô colocando aqui o molho de tomate. Além do sabor delicioso, ele também deixa a carne um pouco mais úmida. O meu molho de tomate, eu já faço ele super bem temperado, mas aqui com essa carne também eu coloco 2 folhinhas de louro, o equivalente a aproximadamente 1,5 colheres de páprica defumada ou qualquer outra páprica que você tiver aí. Outro tempero que eu adoro usar aqui é o orégano. Eu tô usando o equivalente a 2 colheres de sopa, mas fica totalmente a seu critério. Inclusive, você pode usar os temperos que você tá habituado aí na sua casa. Se você gosta de outras especiarias, cúrcuma, o que você quiser, você pode colocar aqui. O que você está habituado a comer na sua carne, coloca aqui que você vai adorar o sabor. Vai experimentando aí todos os sabores, todos os temperos, e quando tiver num sabor que você gosta, na consistência que você gosta, finaliza com salsinha e cebolinha para variar aqui. Eu amo qualquer outra erva fresca que você queira colocar aqui também e desliga o fogo. Um ingrediente que sempre vai na minha proteína texturizada de soja é a azeitona. Eu amo o sabor que ela dá. Como essa a gente está fazendo especificamente para o pastel de choclo e na receita já pedem 2 cenouras pretas inteiras, eu não vou colocar aqui. Mas se você estiver fazendo essa proteína para outra coisa, eu recomendo muito que você use aqui a azeitona. Agora que a nossa proteína texturizada de soja já está pronta, a gente vai para a estrela do dia, que é o nosso pastel de choclo, que é uma das receitas mais tradicionais daqui do Chile, inclusive ganhou como a receita caseira mais tradicional do país, que abrasileirando um pouquinho nada mais é do que um escondidinho com purê de milho. Que delícia! A origem dessa receita não é muito bem definida, assim como muitas outras daqui do país que são consideradas super tradicionais, como por exemplo, pisco, ceviche, empanada, porque o Chile entrou em guerra com alguns países daqui da América Latina e nas batalhas conquistou pedaços de alguns dos territórios de países vizinhos, ou seja, trouxe também muita parte da cultura com isso, além de vários recursos naturais e riquezas. Alguns deles foram Peru, Bolívia e Argentina. Quando ele trouxe esses territórios desses 3 países para o território chileno, vieram também comidas e tradições. Como é o caso, por exemplo, do pastel de choclo, que tem aí algumas referências históricas, como sendo originária do Peru, mas que hoje ela é super tradicional aqui do Chile. A receita original é feita à base de carne moída, alguns pedaços de frango e ovo cozido. Eu vou trocar esses 3 ingredientes por proteína texturizada de soja,
cogumelo e tofu mexido, mas você pode usar aí o que você quiser, é só você fazer um bolonhesa de alguma coisa que você goste, pode ser de cogumelo, pode ser de berinjela, pode ser de lentilha, pode ser realmente do que você quiser aí. Tradicionalmente, as vovós chilenas ralavam o milho. Eu, como não sou uma vovó chilena, vou tirar todos os grãos da espiga e bater no liquidificador. Tradicionalmente esse milho é batido com leite, mas como a gente tem o amido fresquinho dessa espiga, não se preocupe porque vai ficar cremoso mesmo batendo com água. Esse milho é condimentado só com sal, pimenta e manjericão. Mas se você quiser adicionar mais alguma coisa, fique à vontade. Agora é só bater no liquidificador até ficar na consistência que você quer. Lembrando que a receita tradicional é ralada, ou seja, eu deixo aí uns micro pedacinhos de milho também. Depois disso, a gente vai levar para a panela por aproximadamente 10 minutos para dar essa cremosidade do amido que eu falei para vocês. E quando já estiver desgrudando, é só você desligar. Depois da gente ter feito o creme de milho na panela, a gente vai montar o nosso pastel de choclo. E como eu falei para vocês, nada mais é do que um escondidinho com um creme de milho. Então por baixo vai a carne, vou colocar também uns pedaços de cogumelo, um pouco de tofu mexido para representar aí o ovo do pastel de choclo e 2 azeitonas pretas. Sim, dizem que tem que ser 2 azeitonas pretas. Se você quiser, pode colocar também uva passa. Algumas pessoas dizem que vai, que é tradicional, tem que ir. Algumas não colocam, eu não vou colocar aqui, mas você fica à vontade. Por cima daqui, a gente vai cobrir com esse creme de milho delicioso que a gente acabou de fazer. Essa cumbuquinha que eu tô usando é super tradicional aqui no Chile e ela chama paella de greda, que nada mais é do que uma cumbuquinha feita de barro. Ela pode ir até o forno, então por isso a gente vai colocar a nossa cumbuquinha no forno para deixar esse creme de milho mais consistente, que vai ficar uma delícia. Aqui, algumas pessoas pulverizam uma camada de açúcar por cima. Eu não gosto muito, então eu não vou colocar. Mas aí na sua casa, se você quiser comer um tradicional pastel de choclo, você pode fazer essa camadinha de açúcar que vai caramelizar e os chilenos adoram. E agora eu vou provar aqui com vocês porque tá uma delícia. Esse milho cremosinho, essa carne molhadinha, meu Deus do céu, que gostoso isso daqui. Quem pode dizer que comida não é cultura, né? Comer faz a gente viajar e eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais aí do Chile, que é o país onde eu moro e eu amo morar aqui. E no próximo episódio eu vou te contar também sobre outro país onde eu já morei, que foi o primeiro país quando eu saí do Brasil pela primeira vez. Até semana que vem!